Que tempo precioso, né? Nós tivemos agora pela manhã, poder louvar e exaltar ao Senhor em um momento de oração, intercedendo pela vida dos missionários. Nós costumamos falar que, mesmo que nós não tenhamos um chamado missionário, nós podemos contribuir de alguma forma para aqueles que estão lá à frente, estão em campo, possam cumprir o chamado do Senhor. E que você possa valorizar esse tempo que você tem pela manhã, esse tempo que você tem na presença do Senhor. É costume de muitas pessoas apenas valorizar e honrar quando se perde, não é verdade? Muitas pessoas são reconhecidas somente quando morrem, e ali fica um choro, fica lamentos daqueles que não puderam fazer em vida. Que esse tempo que você tem nesse lugar, e pode ter certeza que você não vai encontrar lugar melhor do que esse para estar. Que você possa valorizar esse tempo que você está aqui. E de que forma você pode valorizar esse tempo que você está aqui? Entregando o seu melhor a Deus. Sabemos que não se limita somente a esse momento, a esse lugar, mas sabemos que não se limita somente a esse lugar, mas depende daquilo que nós entregamos a Deus. Se eu apenas estiver nesse lugar, eu não vou estar entregando aquilo que eu tenho de melhor. Se eu apenas cumprir um protocolo, uma agenda, se eu apenas vir para esse lugar para que talvez o pastor não chame a sua atenção ou cobre por você não estar aqui, de nada vai adiantar. De fato, nós temos que estar aqui com a consciência e o entendimento de que eu tenho que entregar o melhor. E sabemos que Deus já está falando conosco desde os louvores. Falou conosco na ministração do nosso irmão Marcos. E aqui eu fico vendo que muitas das coisas que o Senhor colocou no meu coração para tratar nessa manhã, Ele mesmo já falou aqui. Isso só testifica aquilo que Deus quer transmitir para nós nesse lugar. Então, nada do que eu coloquei aqui vem de mim mesmo. Então, tudo está na palavra do Senhor. Amém? E aqui eu já quero começar agradecendo a vida do meu pastor pela oportunidade, pela honra de confiar a mim novamente a ministração dessa palavra. E como o pastor já tem ministrado aqui ao longo dos meses, né, vem tratando de aliança de sangue, agora nós estamos falando sobre a justiça de Deus. Eu quero dar continuidade a um dos temas que foi proposto para mim nessa manhã. E vejam, muito do que aqui for falado, vocês já ouviram em algum momento aqui. E como o apóstolo Paulo fala mesmo, eu não me canso de escrever novamente para vocês, porque é segurança para vocês ouvir a mesma coisa. Então nós cremos que nós temos ouvido mensagens, palavras, e elas se testificam, elas se cumprem, de pregação a pregação, de ministração a ministração, nós cremos que Deus tem um cuidado e tem um tratado para nós. E como o apóstolo Paulo mesmo fala, então nós devemos deixar para trás, as coisas que ficaram para trás, e olhar para frente, olhar para o alvo que é Cristo Jesus. Então nós estamos sendo forjados, nós estamos construídos para uma vida em Cristo. Então o tema dessa manhã é justiça pela fé. Então eu quero começar lendo um texto lá em Romanos 1, do verso 16 ao 17. E nós percebemos que lá na carta aos Romanos, nós vemos todo o esforço do apóstolo Paulo em levar uma mensagem a um povo romano que estava distante dele. A carta fala que também ele estava preso e não pôde estar presente com aquele povo naquele momento, mas ele escrevia para aquele povo, para que ele se mantivesse no caminho que era Cristo. Então nós vemos o esforço do apóstolo Paulo em levar ensinamento para aquele povo, mesmo distante. Então eu quero começar lendo com vocês aqui no capítulo 1, no verso 16, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. No verso 17 diz o seguinte: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém? Eu começo essa ministração trazendo essa passagem bíblica.
E ao longo da ministração eu vou trazer outras referências dentro da carta de Romanos mesmo, que é uma carta maravilhosa que fala justamente sobre isso, a justificação, que é o tema da nossa ministração. Mas quando o apóstolo Paulo fala lá, a justiça de Deus de fé em fé, isso quer dizer que, no primeiro momento, nós temos que nos entregar completamente a Cristo. Ele quer dizer que, o primeiro passo, nós entregamos a nossa vida a Cristo. No segundo momento, em ato contínuo, a gente confia plenamente naquilo que o Senhor vai fazer para as nossas vidas. E continuamos a prosseguir até o dia da salvação. Isso que quer dizer a justiça de Deus de fé em fé. Mas ele continua falando, mas o justo viverá pela fé. E viver pela fé é de fato confiar plenamente naquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Amém? Então, viver pela fé é ter a plena confiança em Deus, uma confiança inabalável, que te conduz cada vez mais a uma vida plena. Uma vida plena onde as minhas ações, os meus pensamentos e tudo aquilo que eu faço está na confiança do Senhor. Então, o meu falar, o meu agir, ele vai se demonstrar numa vida plena e confiante naquilo que Deus faz em minha vida. Amém? O apóstolo Paulo ainda ele quis dizer que a justiça que muitas das vezes queremos alcançar, ela não vem pelas nossas forças. Por mais que eu possa me esforçar, eu não vou alcançar a justiça. A justiça de Deus, ou a justificação que hoje temos, não são através das nossas forças. E jamais serão através das nossas forças. Porque o fato de nós nos entregarmos a Cristo e recebermos justificação do Senhor, isso não quer dizer que a justificação foi porque eu aceitei a Cristo, mas foi por aquilo que Ele fez por mim, através da redenção na cruz. Mas, de fato, por que nós precisamos receber essa justificação? E aí eu queria ler com vocês em Romanos capítulo 5, verso 12. Que diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí eu entro aqui no Romanos capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, amados, nós vemos que a partir da entrada do pecado no mundo, quando o homem peca, começa a existir um abismo entre homem e Deus. Aquele relacionamento que o homem tinha com Deus, assim, se eu posso dizer, aquele cordão umbilical que existia do homem com Deus foi rompido. Então o homem já não tinha mais a intimidade com Deus. E a partir desse momento, o homem e a humanidade começou a buscar a justiça pelas próprias mãos. Então nós vemos que com o passar do tempo, o Senhor colocou através de Moisés, ele instituiu a lei para os homens, para que os homens assim pudessem seguir essa lei. Mas essa lei em momento algum trazia justificação para o homem. Ela simplesmente mostrava a condição do homem, a condição de pecador que ele era. E a lei trazia, além disso também, como a própria palavra fala, era um aio ao Senhor. Então mostrava, tipificava aquilo que seria eterno. Então tudo aquilo que o homem fazia, por mais que ele pudesse fazer sacrifício ou tentar trazer uma justificação para a sua vida, nada era capaz de justificar o homem naquele momento. Porque por mais que ele se empenhasse em colocar força naquilo, ele jamais teria condição de entregar o seu melhor. Mas veja lá em Romanos, no capítulo 3, do verso 10 ao verso 20. Um texto muito forte, mas que mostra a condição do homem. E o que comprova que ele jamais poderia ter a condição
e se auto-justificar perante Deus. Então está escrito assim: como afirma as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Venenos de serpentes gotejam de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídios. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabe onde encontrar a paz. Não tem o menor temor a Deus. É evidente que a lei aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. E o verso 20: pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quantos somos pecadores. Que texto pesado, não é, irmãos? Nós lermos isso e vermos que a maldade impera na vida das pessoas. Mas aí você pode falar para mim assim: ah, mas esse texto era para aquele tempo, irmão. Não é para os dias de hoje. Os dias de hoje é totalmente diferente. Será que de fato esse texto é realmente para o passado? Será que se nós fizermos uma analogia para o tempo presente, nós não vamos ver isso acontecendo na vida dos homens? Façam uma analogia, não estou pedindo para que vocês façam julgamento de nada e de ninguém, mas simplesmente analisem o texto e vejam se isso não acontece no tempo presente. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. De fato, nós não nos enquadramos nesse contexto. Mas quantas pessoas aí fora não se enquadram nesse contexto? De não buscarem a Deus, não querem saber de nada. Só se achegam a Deus, como a gente costuma dizer, quando o calo aperta. Quando as coisas estão difíceis, se voltam para Deus, pedem oração, se achegam, vão para as igrejas. Mas de Deus não se zomba, de Deus não se engana. E o texto fala mais: todos se desviaram, todos se manteram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. A palavra fala que com o aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. De fato, nós temos visto isso, o amor de muitos se esfriarem. Hoje nós vemos pessoas que não têm a menor empatia ao seu próximo. Nós vemos imagens e hoje é tudo muito, como se costumam dizer, um Big Brother da vida. Tudo é filmado, nós podemos ver tudo. Outro dia eu estava vendo um vídeo onde um assaltante atirou num rapaz e pessoas viram, o homem caiu e as pessoas simplesmente passavam do lado, tipo para conferir se estava morta ou viva, e continuava o seu caminho. A humanidade chegou a um ponto que ela não se preocupa com o seu próximo. Se não atingiu a mim, eu não estou preocupado. Então, essa maldade que ainda impera na vida de algumas pessoas, eu costumo dizer que o que é o mal nas pessoas? Eu costumo dizer que o mal é a ausência do bem, não é isso? Porque se a pessoa tiver, de fato, Deus no coração, o amor no coração, e fazer aquilo que a palavra nos ensina, onde os mandamentos se resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas e a teu irmão como a ti mesmo, de fato, será que se esse amor existir dentro de nós mesmos, nós faríamos isso? Nós simplesmente passaríamos por uma pessoa e olharíamos aquela caída no chão e deixaríamos de lado? Não existe um mover, uma comoção mais dentro do nosso interior, nós estamos apáticos a muitas coisas, e aquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas tem ficado de lado. As pessoas têm mais amor por um animal do que por um ser humano. Muitas das vezes move montanhas, trata um animal, é lógico que nós temos carinho pelos nossos animais, mas temos que entender que é apenas um animal de estimação. Não podemos substituir o amor por um irmão por uma vida de um animal. Isso tem acontecido na vida das pessoas. Sua boca é cheia de amargura,
de maldição e amargura. Quantas pessoas têm lançado palavras contrárias, palavras de maldições, muitas vezes do nosso lado, criticando, murmurando, reclamando. E muitas das vezes essas pessoas que fazem isso, reclamam, falam mal do irmão do seu lado, e se você o corrige, você é o errado. Você não deve corrigir, você deve deixar de lado as coisas. Mas elas não entendem que muitas das vezes quando você faz uma correção, é uma correção de amor. Mas essa correção é o motivo para que essa pessoa não fale mais contigo. Você se tornou o mal da história. Veja a que ponto nós temos chegado. Onde elas passam, deixam destruição e sofrimento. Misericórdia, irmão. Que nós não nos enquadremos nesse tipo de pessoas. E de fato nós possamos fazer a diferença aonde quer que nós estejamos. Nós estamos verdadeiramente inseridos em um mundo, em um sistema, onde pessoas tentam te destruir por pequenas coisas. Se você alcançou algo melhor, se você comprou um carro melhor, a pessoa se sente incomodada porque você comprou um carro melhor. Se você teve uma promoção na empresa, a pessoa se sente incomodada porque você teve uma promoção na empresa. Então, assim, às vezes não é por aquilo que nós fazemos. O simples fato, eu não estou menosprezando isso, pelo simples fato do Senhor nos abençoar pela nossa obediência, traz um sentimento de amargura na pessoa que está do nosso lado. Que tenta te destruir, porque você foi bem sucedido em algo. Mas saiba, irmãos, que esse fundamento da nossa paz com Deus não está naquilo que realmente Cristo fez por nós na cruz, por ter se entregado por nós. O nosso papel é reconhecer todo o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Então, por mais que eu ou você possa se esforçar completamente em querer trazer uma justiça própria para a sua vida ou para a minha vida, jamais conseguiremos fazer isso. Eu posso me empenhar completamente, pegar o mandamento que a Bíblia nos traz e cumprir fielmente. É lógico que nós, a partir do momento que nós somos justificados, Cristo não vê mais o pecado sobre as nossas vidas. E a justificação ela está muito mais além do que o perdão. Então, de fato, o Senhor nos perdoou, mas quando Deus nos justifica, é como se tudo aquilo que nós cometemos, Deus se esqueceu, Ele não lembra mais daquilo que nós fizemos. Mas quando nós tentamos, pelas nossas forças, tentar trazer uma auto-justificação para nós, a Bíblia traz até esse comportamento nosso. Veja lá em Isaías 64, no verso 6, o que a Bíblia diz sobre isso. Então o profeta Isaías diz o seguinte: mas a todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Veja, irmão, por mais que eu possa me esforçar para tentar trazer uma justiça própria para a minha vida, Deus a considera como um trapo de imundícia. Então eu, pelas minhas forças, eu não vou conseguir trazer essa justificação. Mas veja aqui lá em Romanos, no capítulo 3, do verso 9 ao verso 12, o que a Bíblia diz. Que se conclui que temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Em Romanos capítulo 3, no verso 20, ainda diz o seguinte: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado.
Ou seja, na época da lei, ela tinha o seu propósito, que era justamente mostrar ao homem que ele tinha os seus defeitos, que ele cometia os pecados. Mas nós não desprezamos aquilo que a lei foi no passado, pois se não houvesse uma lei, não haveria pecado. Ou seja, como se não houvesse uma lei nos dias presentes, é como se tudo fosse permitido. Se não houver uma lei falando, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, todo mundo faria o que quisesse. Então não haveria distinção. Então eu iria matar uma pessoa, se não existe uma lei para o homicídio. Eu mataria uma pessoa e está tudo bem, não existe uma lei que proíba isso. Eu não saberia que eu estaria agindo de forma errada. Mas veja que a justificação que Cristo traz para as nossas vidas, ela é uma doutrina fundamental para a vida cristã. E temos que entender que essa justificação, ela traz resultados para as nossas vidas. E esse tema central de justificação, a gente pode até observar que foi um tema lá no passado, na época da Reforma Protestante. Martim Lutero, ele usou uma das 95 teses dele para falar justamente sobre isso, sobre essa justificação. Como vocês sabem, no passado a Igreja Católica, ela cobrava as indulgências dos fiéis. E o que seriam essas indulgências? Nada mais é como se fosse a compra do perdão. E o próprio Martim Lutero, ele já questionava isso naquele tempo, se não me engano, no século XVI. Mas o que é mais incrível, irmãos, é que mesmo nos dias atuais, nós vemos isso acontecer. Por mais que a gente pense, não, isso foi no passado, não acontece mais, então isso já está sacramentado na vida das pessoas, nós vemos que isso nos dias atuais ainda acontece. Por que isso acontece? Porque muitas das vezes as pessoas desconhecem o poder da palavra. Muitas pregações erradas, muitos ensinamentos errados, religiões e doutrinas contrárias à palavra do Senhor. E a pessoa, achando que está correto, ela se detém nisso, achando que a sua justificação ela pode ser comprada através de dinheiro, através de um voto, através de um sacrifício. E nós vemos aqui, em muitos textos, nos relata isso, que nada do que eu possa fazer, ou que alguém possa dizer que possa fazer sobre a minha vida, terá valor. Porque não é sobre aquilo que eu faço, não é o fato de eu aceitar a Cristo, mas é porque o que Ele fez na cruz por mim. É lógico que o aceitar a Cristo é o primeiro passo para as nossas vidas. Quando eu entendo, Cristo veio como homem, se entregou por nós, e eu aceito Ele como meu único e suficiente Salvador, eu passo a ter o direito a essa justificação. E é como o Marco falou aqui pela manhã, muitas das vezes nós deixamos de tomar posse daquilo que nós já temos em nossas mãos por uma falta de conhecimento. Ele mesmo falou que na casa dele os filhos abrem a geladeira e pegam o que quer, não é isso? De fato é realmente uma vez feito, uma vez justificado, nós temos direito junto ao Pai. E não é apenas a gente reconhecer que Cristo existe. A Bíblia fala que nós fomos crucificados com Cristo. E se fomos crucificados com Cristo, nós ressuscitamos com Ele. E tomamos posse daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então hoje eu não preciso mais pedir para que eu tenha acesso àquilo que eu já tenho direito. Eu tenho o direito de abrir a geladeira do meu pai, por que eu vou pedir para ele? Pai, eu posso abrir a geladeira para pegar alguma coisa? Não, nós tomamos posse. E é isso que muitas das vezes nós não temos esse entendimento. Nós ficamos numa condição de mendigagem, suplicando por aquilo que Deus já colocou em nossas mãos. Isso faz parte da sua vida.
Isso faz parte da sua vida agora. A Bíblia fala que nós estamos assentados nas regiões celestiais com o Pai, não é isso? Ele nos garante isso. E por que nós temos que ficar mendigando? Porque pessoas tentam vender, colocar palavras, colocar um ensinamento que não existem. Mas a partir do momento que nós temos esse entendimento, tudo aquilo que é contrário, nós repreendemos. Sabemos que isso não é verdade para as nossas vidas. Mas, de fato, eu quero entrar agora na obra de Cristo. E está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 21. E também foi um versículo que o Marcos leu aqui. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. De fato, quando o homem pecou, Deus ele não podia ir contra a sua essência. Então alguém precisava de fato ser julgado. Alguém de fato deveria pagar e se colocar no lugar de nós que éramos pecadores. E como a própria Bíblia diz, no tempo da lei, os homens faziam sacrifícios temporários e imperfeitos ao Senhor. Mas quando Cristo veio e ele se entregou por nós, o sacrifício perfeito e eterno estava sobre nós. Então hoje não precisamos mais do sacrifício, não precisamos mais ofertar bodes, ovelhas, para que os nossos pecados sejam perdoados. De fato, nós somos justificados em Cristo. Então Deus não lembra mais dos nossos pecados. Nós olharmos na nossa Constituição, existe um inciso, no artigo 5º, que fala que nenhuma lei poderá retroagir a não ser em benefício do réu. E de fato é isso que acontece na palavra. Quando Jesus se entregou por nós e nós fomos justificados, essa justificação ela não aconteceu a partir desse momento para frente. Ou seja, a partir do dia 9, eu aceito a Cristo como meu Salvador. E a partir desse momento, Deus se esquece de todos os pecados que eu possa cometer. Não. Essa lei, ela retroage. É como se fosse a nossa lei. Ela retroage até a nossa infância, até os tempos dos homens que pecaram. Então Deus não se esquece mais. Então quando Ele olha para nós, Deus olha para a Talita, Deus não vê mais os pecados da Talita. Deus olha o próprio Cristo na pessoa da Talita. Então não existe mais pecado sobre nós. Então essa alta comoção que muitas das vezes nós temos, esse sentimento de querermos nos justificarmos diante do Senhor, de querer falar, eu não sou capaz, eu sou um bichinho de Jacó, eu sou isso, eu sou aquilo, esqueça. Deus, quando Ele olha para você, Ele vê a Cristo. Então todos os pecados foram aniquilados. Nós não temos. Agora falar que de repente, eu não vou cometer mais pecado. Eu posso estar cometendo um erro. Mas veja, nós não somos mais um pecador contumaz. Se erramos por uma questão de não observamos alguma coisa. Mas não que isso está no nosso interior, esse intento de pecar, como se fosse algo deliberado, que tanto faz eu pecar, que está tudo bem. Não é isso. Então tome posse da justificação do Senhor sobre a sua vida. Amém? E lá em Romanos, no capítulo 3, no verso 21, e nós vamos ler até o verso 28, diz o seguinte: agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Ou seja, não existe mais distinção, não existe acepção de pessoas. Então, a partir do momento que eu creio que eu fui justificado, eu sou justificado. Amém? Pois todos pecaram
e não alcançam o padrão da glória de Deus. No verso 24, mas ele, em sua graça, nos declara justo por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como um sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência da lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência da lei. Então a lei ficou no passado, meus irmãos. E hoje, pela fé, nós somos justificados em Cristo Jesus. É Deus quem te justifica. Não pense que você, pelas suas fraquezas ou pelas suas limitações, você não é justificado. Tome posse de fato e de direito daquilo que Deus colocou nas suas vidas. Daquilo que você tem nas suas mãos e daquilo que você pode fazer. Amém? Então, de fato, nós entendemos que a justificação é o meio pelo qual Deus fez tornar o homem que era injusto, em justo. Ou seja, quando Deus justifica, essa justificação é algo completa e não existe culpa sobre nós e podemos estar diante de Deus com toda a liberdade. Então, de fato, quando nós somos justificados, aquilo que uma vez havia como um abismo entre o homem e Deus foi restaurado. Hoje nós temos comunhão direta e plena com o Pai. Amém? Aleluia. Então nós entendemos que mesmo quando o homem estava sem Deus, estava livre fora dessa comunhão, existia uma guerra interior no homem. De fato, ele buscava trazer uma paz para o seu interior. E como nós já falamos, por mais que o homem tentasse buscar essa paz, ele não conseguia. E sabemos que tudo que o homem pudesse fazer ou pudesse entregar, de fato, não chegaria aos pés do que Cristo fez por nós. Amém? E aqui, irmãos, eu já quero começar a já encerrar essa ministração. Tem um pequeno tempo ainda. Se o louvor já quiser subir, a gente já começa a caminhar para o final. Então, qual o resultado da obra de Cristo em nossas vidas? Então, o resultado da obra de Cristo em nossas vidas é que hoje nós somos justificados perante Deus. E nós temos paz com Deus. Isso nós vemos lá em Romanos, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 5, que traz justamente isso para nós. Então ele fala assim, o apóstolo Paulo ele fala dessa forma: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Então, de fato, tudo que nós temos vivido, a paz interior que nós temos, é porque Cristo de fato se entregou por nós e devemos desfrutar daquilo que Ele fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento, para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E no verso 5 diz: e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Então, de fato, a obra do Senhor foi uma obra completa em nossas vidas. Então, quando nós somos justificados, é algo instantâneo e completo em nossas vidas. Nós não somos justificados gradualmente.
olha, hoje eu fui justificado um pedaço, amanhã serei justificado mais um pedaço, não. Nós sabemos que quando nós somos justificados, é um algo completo em nossas vidas. Mas sabemos também que a justificação, ela não traz uma mudança no seu comportamental. Sabemos que para a salvação das nossas vidas, existe um comportamento a ser seguido, uma doutrina a ser seguida. Então nós cremos que quando nós o reconhecemos como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós cremos que fomos salvos. Isso deve refletir aquilo que você fala, que você pensa, como você age. Porque eu não posso ser um cristão e professar palavras ou ações que não condizem com aquilo que a palavra diz. Então, o meu comportamento como ser humano, como um cristão, deve refletir o amor de Cristo em minha vida. Como nós falamos que as pessoas estão tão apáticas à vida de pessoas, eu não posso refletir na minha vida cotidiana uma antipatia ou um desprezo pelo meu ser humano, pela pessoa que está ao meu lado. Eu creio que o amor de Deus em mim vai refletir o amor de Cristo na minha vida. Então, quando eu vejo uma pessoa necessitada, quando eu vejo uma pessoa que precisa de ajuda, o que é esperado de um cristão é se mover nesse sentido. É se mover no sentido de poder ajudar, no sentido de poder trazer uma palavra do Senhor para a vida dela. Então, a verdade da justificação é o alicerce da nossa segurança espiritual. Pare de tentar merecer o favor de Deus. Descanse na certeza da sua salvação. Se você, pela fé, entregou a sua vida a Jesus, o veredito já foi dado. Você está irrevogavelmente em paz com Deus. Portanto, viva não mais com medo do juiz, mas com a alegria e gratidão de quem foi adotado pelo Pai. Amém? Então, de fato, hoje nós deixamos de ser escravos e passamos a ser filhos adotivos. Então nós podemos desfrutar de uma forma plena e irrevogável de tudo aquilo que parou para nós. Então entenda que tudo aquilo que nós precisamos já foi feito por Deus. Hoje nós temos paz com Deus. Nós temos paz em Cristo. Hoje podemos desfrutar, ainda que as circunstâncias à nossa volta possam estar difíceis, podemos desfrutar de um poder maravilhoso em Cristo Jesus. Sabemos que as nossas necessidades, nossos pedidos são atendidos diante de Deus. Então tome posse daquilo que o Senhor tem para a sua vida e para a minha vida. Fique de pé, irmãos. Quero orar. Então, essa palavra que o Senhor trouxe às nossas vidas nessa manhã. Eu sei que muitos dos textos aqui que foram lidos, às vezes parece muito impactante para as nossas vidas. Mas isso faz com que a gente reflita de fato se nós temos agido como verdadeiros cristãos ou se nós temos nos misturado à multidão. De fato, nós não devemos ser como a multidão. Nós devemos ser aquele que faz a diferença onde quer que nós estejamos. Quantas pessoas, eu não sei se vocês já foram assim, quantos de nós já não fomos muitas das vezes rejeitados em certos lugares? Às vezes pessoas, elas não querem a nossa presença, não porque nós somos inconvenientes ou porque nós nos comportamos mal, mas porque muitas das vezes nós professamos a nossa fé e isso incomoda as pessoas. O seu comportamento às vezes incomoda as pessoas. A luz que existe em você às vezes incomoda as pessoas. Enquanto as pessoas estão professando maldições, nós declaramos bênção. E isso incomoda porque a pessoa quer que você corrobore com aquilo que ela está falando. Olha, está ruim. Se você fala, não está ruim, tudo vai mudar em nome de Jesus, a pessoa já não gosta. Mas se você quiser ser aceito por essas pessoas, você vai ter que abrir mão de tudo aquilo que você já aprendeu. E o que vale mais?
ser aceito por uma pessoa, por uma comunidade, ou você continuar firme, insistindo naquilo que você de fato crê. Sabemos que lutas acontecem em nossas vidas, mas se nós não persistirmos naquilo que já está inserido em nosso coração, naquilo que está forjado no nosso coração, nós vamos nadar, nadar e nadar e vamos morrer na praia. Existe um esforço da minha vida, da sua vida, para continuarmos. E pessoas dependem do esforço de vocês. Como foi falado aqui, haverá um evento na Fundação Casa, e o Marcos mesmo falou com grande sabedoria, sairão pastores de lá. Eu creio nessa palavra. Eu creio, eu tomo posse como uma profecia sobre a vida daquelas pessoas ali. Mas veja, se você não tomar a sua posição, se você não agir, se não houver pessoas que vão até aquele local para falar da palavra de Deus, muitas das vezes sonhos podem ser interrompidos. Sabemos que Deus, Ele vai usar de outros meios, mas se você abortar aquilo que Deus está nas suas mãos, será de você. Tome posse, não deixe que as circunstâncias ou que as pessoas ao seu lado ditem como vocês devem ser. Se posicionem sempre. Não troquem a sua fé, aquilo que Deus colocou em seus corações, por um algo momentâneo, um algo passageiro. Eu tenho certeza que essas palavras que aqui estão sendo faladas, elas estão entrando no meu coração também. E muitas das vezes eu faço uma reflexão daquilo que eu tenho vivido no meu trabalho, no meu dia a dia. E é incrível que quando nós fazemos algo que por vezes possa desagradar a Deus, é instantâneo como aquilo toca em nosso coração. E você de pronto já pede perdão a Deus por aquilo que você fez ou por aquilo que você falou. Mas saibam, existem muito mais pessoas esperando que vocês errem para poder acusarem vocês do que pessoas que estarão ao seu lado para te honrar ou te agradecer. Porque elas sabem que vocês têm um bom depósito. E isso muitas vezes incomodam pessoas. E esse incômodo trará, muitas das vezes, um sentimento de acusação em pessoas, para tentar atingir a sua vida. Olá, não é o cristão, não é o crente, não é ele que fala de Deus, e está se comportando dessa maneira. Então entenda, irmãos, não deixe que as coisas desse mundo apaguem aquilo que está em vocês. O bom depósito que existe em vocês, o Espírito Santo está dentro de vocês. Então use os momentos, as oportunidades para poder fazer, falar, ajudar, mudar. E esse comportamento de esfriação na vida das pessoas, que possa mudar de fato, que nós possamos se comover com a vida das pessoas, que nós possamos ajudar com um abraço, com uma palavra, com um aperto de mão, com tomar um café pela manhã, desfrutar de uma palavra, nem que seja apenas para desabafar. Sabemos que as opressões desse mundo às vezes nos sucumbem de tal maneira que nós queremos apenas conversar, simplesmente desabafar. E às vezes nós passamos pelo nosso irmão, vemos ele triste, cabisbaixo, e não temos coragem de perguntar: está tudo bem? Precisa de algo? Precisa de alguma coisa? Passamos a diferença onde quer que nós estejamos. Não olhe para a sua volta. Hoje nós temos a oportunidade de se entregar diante de Deus. Sabemos que Ele habita em nós, mas esse é o momento que nós temos de poder honrar a Deus com o nosso louvor, com as nossas orações. E não existe limites, não existe constrangimento em você poder chorar verdadeiramente na presença do Senhor, em você orar, em você agradecer, se derramar. Às vezes nós ficamos limitados, o que as pessoas vão pensar de mim? Porque eu estou chorando, porque eu estou me derramando na presença do Senhor. Esqueça. Então verdadeiramente tome posse daquilo que o Senhor colocou na sua vida. E entenda que nós fomos justificados em Cristo Jesus.
Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai amado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Pelo entendimento pleno da Tua palavra sobre os nossos corações, ó Deus. Nós cremos, ó Pai amado, em mentes transformadas, ó Pai amado. Nós cremos, ó Senhor Deus, que tudo aquilo que nós temos pedido diante do Senhor, Pai, já se cumpriu, ó Deus amado. Nós cremos, ó Pai, que a Tua boa mão nos conduzirá a fazer, Senhor Deus, a falar com pessoas, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor tem proposto para nós não será abortado, pelo contrário, irá frutificar, irá avançar, ó Pai amado, como o Senhor quer. Nós declaramos, ó Pai amado, que toda palavra contrária lançada contra as nossas vidas cairão por terra, Senhor Jesus. E nós recebemos do Senhor o maior presente que poderemos receber, ó Senhor. O Senhor se entregou na cruz do Calvário para que um dia eu e meus irmãos pudéssemos ter a plena comunhão com o Senhor. Hoje nós temos livre acesso ao Senhor, ó Pai amado, e podemos desfrutar da mesa, do banquete que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Pai, eu declaro as bênçãos sobre a vida dos meus irmãos, eles desfrutando cada vez mais daquilo que o Senhor já tem disponibilizado para as nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, irmão! Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!